sou Flávia Camanho. E depois de mais de 25 anos trabalhando com desenvolvimento humano, sendo coaching da época que isso não era vergonhoso, era a profissão do futuro, eu comecei a perceber que existem padrões de comportamento nas histórias das pessoas. Momentos de virada, onde as coisas se transformam, onde a vida te oferece novas oportunidades, novos desafios. E esse podcast é sobre isso. A narrativa da história das pessoas e os pontos de viradas que acontecem em cada uma das histórias. Meu convidado hoje é um italiano vero. Já foi do time de esqui profissional, já arquiteto premiado, já atuou no mercado financeiro, já morou em muitos países e hoje se dedica ao que ele mais gosta de fazer e ama, que é filmar. Já filmou publicidade, clipes, já fez um programa de entrevista comigo para Forbes, que a gente gosta muito. É a pessoa que fez uma publi da Audi, que eu tenho um super carinho. É também do time do Iguatemi, faz alguns filmes para cá. O apelido dele é Fellini entre nós. Então, bem-vindo, Enrico Bierboima. Obrigado. Bom, vamos começar contando essa história do começo, porque eu falo que a sua história é Benjamin Button, tipo, não cabe na quantidade de anos que você tem, a quantidade de história que existe na sua vida. Me conta como é que é o começo da tua vida, a sua infância em Roma. Eu acho que é muito marcante. Roma é uma cidade muito especial, que carrega uma história de séculos, e ela, querendo ou não, te molda. As arquiteturas, a escala da cidade e ela estar construída em cima de layers faz com que no dia a dia de criança para adolescente você começa a ter uma visão do que é belo e de como esse belo vai se reinventando em camadas. E te dá também essa ideia de imponência, né? Porque todo mundo que fez alguma coisa em Roma veio pra marcar. Ele não veio simplesmente pra curtir o momento e foi embora. Ele veio e quis... O Zeca Pagodinho nunca esteve em Roma. Quis ficar ali e deixar o marco. Então, acho que foi muito especial. Ela é uma cidade, hoje em dia, muito diferente de outras cidades, mesmo na Itália. E eu acho que o romano também é muito específico, né? O romano tem um orgulho, vai além do normal. Cara, acho que te coloca num patamar que você queira ou que você não queira. E você é visto também desse jeito. Quando você mesmo tá no próprio país, você fala que você nasceu em Roma, as pessoas meio que, assim... Tem uma história não aí. tem muito o que dizer, né? Tipo, não... Assim... é uma das cidades mais bonitas do mundo. É um museu ao céu aberto. Então, assim, eu acho que marca. Em formas indiretas, eu ainda tô descobrindo do porquê marca tanto. Eu já tive críticas de como eu filmo, porque eu sou de lá e eu não nasci ao invés de nascer em Milão, que eu já teria outra visão de imagem. Então, eu acho que marca, eu acho que é muito especial isso. Bom, isso a gente vai entender as camadas da história que foram construindo o cineasta que você é hoje. Você, logo jovem, já começa... Como é que é o esqui na tua vida? Como é que é essa relação? Eu acho que o esqui... Desculpa eu te cortar. Fala. Mas eu acho que o esqui, pra mim, representa a primeira conquista. Porque, apesar de ter uma família de esquiadores, minha mãe sempre odiou. E meu pai não fez muita questão nunca. Então, quando eu era criança, eu, querendo ou não, levava jeito. Adorava esquiar e eu, assim, passava o ano inteiro esperando aquele momento do ano pra esquiar. E como meus pais não gostavam muito de esquiar, era muito limitado esse tempo. Mesmo tendo todos os recursos para isso não ser um tempo limitado. Até que um dia, com 13 anos, eu tive essa sorte de ter esse professor que falou, não, pera, você tem que focar aqui e competir. Não levar isso direito. Aí eu implorei pra ele me devolver em casa e entrar em casa e conversar com a minha mãe. E demorou um ano de luta para que isso acontecesse. E aí, muito tarde, numa carreira de um atleta jovem, porque eu já tinha 12, 13 anos, eu comecei realmente a competir. E foi isso até... E eu lutei até os últimos, assim. Eu realmente quis porque quis.
E sacrifiquei muito da minha vida de jovem, né? Porque chegou um momento na fase adolescente onde eu ia pro colégio até quarta-feira, e quinta-feira eu já tava na montanha, e meus pais, tudo ok, tudo bem com isso, e... Então foi um período muito, muito E você feliz. fala que era uma disciplina de descer muitas vezes, fotografar a descida, quer dizer... Eu lembro que, assim, a primeira... É engraçado, porque conversando com você agora, eu começo a relembrar do porquê, aonde entrou essas... Assim, minha família não tem fotógrafos, assim, tem apaixonados pela fotografia de comprar a câmera e ver a câmera como um objeto lindo, maravilhoso, que te leva para algum lugar, mas depois ninguém é fotógrafo de verdade. E eu lembro que, tipo, treinando, meu treinador colocava várias câmeras e a gente fazia a mesma pista 200 vezes não, mas assim, 20 vezes numa manhã, e depois passava tardes inteiras se olhando. E já ali foi um processo, e assim, além disso, tipo assim, o problema é que o esqui também não é futebol, onde você compartilha o sucesso. Você ganha... O melhor é, tipo, o treinador te abraçar e falar, caramba, não gastei tempo à toa com você. E todo o resto do time te odeia porque você ganhou. Então, assim, é uma força de vontade gigantesca. E mesmo quando você fracassa, não tem alguém que vem e fala, nossa, a próxima vez vai ser melhor. É você contra você mesmo. Porque você não tem ninguém pra tirar, tipo, jogar a culpa em outra pessoa. Eu lembro que eu voltava pra casa e meu pai falava, nossa, mas a próxima vez vai estar tudo certo. E eu ficava indignado que ele tinha dó de mim, porque assim, eu era o único culpado, não tem que ter dó. Eu que errei aquela maldita curva e entendeu? Mas essa construção de disciplina e sistemática é uma das características que depois você traz pra frente, né? De ser sistemático. Não, então, aí chegou uma hora que, assim, o último de colegial, eu meio que tive que focar nos estudos, porque eu sabia que esse tempo de atleta tava terminando. Eu empurrei até assim, eu estudei opções para eu continuar a ser atleta, porque tinha uma pessoa no meu time que tinha uma história muito diferente da minha, que teve muito sucesso, e eu queria meio que estar junto nessa trajetória. Então eu tinha já pensado de me transferir para o Canadá, numa faculdade para atletas, até que minha mãe não via tanto problema em isso acontecer. Só que uma hora eu tenho ainda isso guardado, eu tenho uma carta do meu avô que chega num fax, tipo assim, você começa a perceber quando você é velho, né? Chega esse fax e fala, cara, parabéns, não sei o quê, fica ganhando, campeão, não sei, né? Mas o verdadeiro campeão é o cara que vai na faculdade, estuda bem e leva a maior nota. E aí eu falei, putz, ferrou aqui, tipo, tchau. E aí eu fui para uma faculdade de arquitetura, porque eu sempre gostei de arquitetura. Quando era criança, quando eu não pensava em esquiar, uma das grandes passatempos meus era redesenhar lugares onde eu estava. E eu desenhava essas plantas de casas até, assim, eu lembro de voos para o Brasil de criança, vindo visitar a minha família, passando voos inteiros, desenhando, assim, as casas do Brasil que eu sonhava de ver. Então, assim, não é que foi assim, nossa, terminou de esquiar e você foi parar num lugar... Uma coisa que não tinha nada a ver. Só que quando eu cheguei na faculdade, assim, você fica ausente da adrenalina, que é um problema. Ninguém me contou isso. Então, tipo... Se viciou nesse processo. Não, eu no primeiro tempo, tudo bem, eu fui parar num lugar que, assim, já não tem sol. Porque na Inglaterra não tem sol, chove. Inglês é bem diferente de italiano. Bem. Você chega numa faculdade, você não tem... Eu tinha alguns amigos, mas assim... não é só turma. Eu tinha já um dia a dia tão estranho na minha própria cidade, né? Porque eu viajava, voltava. Eu já não tinha os sábados e domingos normais durante o ano. E do nada eu vou pra um lugar que eu tô travado. Num esquema... É outro planeta, entendeu? Mudou de planeta. Pra pessoas que, assim, querem estudar, e eu já nunca fui tanto estudiosa, assim, na minha vida. Então, assim, foi
foi difícil. E aí, a história do concurso, você acha que é uma forma de ter adrenalina? Se inscrever num concurso? Como é que é isso? Assim, eu acho que, assim, quando eu tive que suprir essa adrenalina virando nerd. Eu levava jeito para arquitetura, mas além disso eu colocava uma bela dose de extremismo nessa forma de estudar, porque na faculdade de arquitetura em Oxford, parte do curso, eu sei que é uma coisa muito específica em inglês, é isso. Você tem que apresentar o projeto na frente do seu ano ou da escola inteira, dependendo. E você é avaliado pelos seus próprios alunos, companheiros de turma. Você fala companheiros de turma? Não, colegas. E professores. E quando eu ia ali, eu chegava e mostrava que, cara... Fiz bem, e aí todo mundo, tipo, entendeu? Era igual a estar ali depois de uma competição. Era o mesmo. Então eu falei, cara. É aí que eu vou sentir essa energia. Tipo, eu virei daqui. E aí, assim, meus pais até assustaram, porque eu voltava pra casa, sabe? Tipo, Easter break. Eu me internava. Tipo, eu virava assim, uma coisa assim, que não tinha dia, não tinha noite. Eu estudava, desenhava, refazia, me autocriticava. E aí eu mostrava pra todo mundo. E aí eu queria escutar de todo mundo. Eu fiquei, tipo assim, full time on. E aí uma hora, eu terminei ali. E aí eu decidi que, tipo... Eu decidi que a Europa tava em crise. Porque eu tive uma infância muito boa. E aí, quando eu fui pra faculdade, os Lehman Brothers quebraram. E isso, não tanto no Brasil, mas acho que na Europa foi muito mais pesado, assim, o que aconteceu. O impacto econômico disso. E aí, eu pensei, cara, eu não vou ficar na Europa. Eu não vou ficar ganhando 1.500 euros no primeiro salário e não conseguir, tipo... pedalar sozinho numa Europa que era cheio de problemas. A Itália não tava numa fase tão boa. E eu vinha pra cá visitar minha família e o Brasil tava bombando. Eu lembro, tipo assim, que chegou uma época que... acho que era um pouco antes da faculdade. Eu gastava mais aqui que na Itália. E era tipo, eu ficava chocado. Eu falei, como assim? Eu tô indo jantar, eu tô pagando 2 jantares lá. Ainda né? Dependendo de que você faz aqui. Tipo, viajar no Brasil é até mais caro que viajar fora. Mas eu ficava chocado com você. Eu falei, não, eu vou pro Brasil. Aí eu comecei meu processo de equivalência. E no processo de equivalência, eu não me adaptei 100%. Tinha uma cabeça muito diferente do brasileiro na época que eu vim. É uma outra cultura, né? Eu tive que aprender a viver aqui. Você era um italiano que já estudou na Inglaterra e muda para fazer equivalência no Brasil. São 3 planetas, né? Então eu tava fazendo equivalência. Eu tava fazendo equivalência e aí surge um concurso aberto para um pavilhão na Expo de Milão. E surge um concurso aberto feito por um professor que era amigo do meu pai em Veneza, para um arranha-céu em Marghera. E, cara, eu não penso 2 vezes. Eu falo, cara, é agora que eu vou fazer isso. E aí eu tinha um colega de estudos, na mesma sala, que era de Veneza. Eu sento lá na USP e falo, cara, me arranja um amigo pra eu fazer isso. E aí eu fui. Mas eu cheguei em Veneza com, assim, eu não tava ali pra brincar. E eu lembro que a galera me olhava e falava, cara, tá chegando o verão, entendeu? E eu tava ali, tipo, eu ia pra faculdade. Eu vim ganhar. Eu usava os laboratórios da faculdade pra, tipo assim... Pra valer. Eu lembro que, tipo, chegou uma hora que o cara da segurança me olhou e falou, mas você estuda aqui? Eu falei, não, mas assim, eu preciso aqui renderizar tudo, mostrar... E ali a gente se dá muito bem, porque eu e esse amigo, que ainda é muito amigo meu, tivemos 2 propostas de trabalho. Ele foi pra Singapura, eu fui pra Chicago. E me abriu uma outra ideia de mundo. Mas mesmo assim, você fala, você tem razão. Jamais teria ido pra Chicago se eu não fosse esquiadora. Porque assim, eu lembro que, assim, Chicago já é Estados Unidos. Minha família é muito europeia. Acho que meus pais tinham... Esse ambiente de competição, essa coisa, ele só foi treinado, ofertado pra você pelo esporte, porque pela família... Não, total, porque assim, minha mãe tem 2, 3 amigas de lá. A gente tinha, sei lá, uma prima que
morava em Chicago, meu tio fez Kellogg em Chicago. Mas assim... Nada. Não é que você pega o telefone e fala, o Henrico tá chegando, ele vai ficar na sua casa. Não, eu lembro que, tipo, vai com Deus. Eu fui. E eu me dei conta que Chicago é uma cidade que, assim, não tá pronta. Na época que eu fui, não era uma cidade que, tipo assim, tinha tanto apartamento na cidade em si, todo mundo mora no subúrbio. Mas eu fui meio que assim, achando que eu me virar. E eu demorei... assim, 6 meses pra entender como funcionava. Eu tive uma sorte de achar ali, sem querer, um amigo de infância meu, que eu não sabia que tava lá. E eu me dei super bem, mas assim, de novo, Midwest. Quem foi no Midwest sabe que americano no Midwest é bem diferente de Nova York. E é uma cidade que mexe com commodities, então é mais parecido com a Europa, mas é Estados Unidos. Mas ainda é Estados Unidos. E aí você começa a atuar. Como é que é a decisão, a conversa entre o atuar como arquiteto e o cinema? Como é que essa turning point acontece? Bom, a relação entre filme e arquitetura que tem tudo a ver, né? Porque você estuda arquitetura, você estuda proporção, você estuda como mostrar um projeto e são os mesmos planos que você faria na fotografia, a fotografia é relacionável ao filme. Como eu comecei foi totalmente aleatório, porque eu tinha essa vontade de explicar os projetos, eu tinha essa base na faculdade do último ano que eu tinha que filmar e explicar com filmes, mas aí um dia eu falei, chega, eu não tô feliz sendo arquiteto, eu vou parar sem querer numa gestora de fundos, eu trabalho ali 1 ano, e eu tinha um papel dentro desse lugar que era muito interessante, porque na verdade eu tinha que oversee os investimentos deles e dar uma cara pra isso. E o filme casava assim 100% com isso. Com a ideia. Só que não era 100% também isso. E chegou uma hora que meu chefe, que não sei se vai nos ver, que é uma pessoa conhecida no mercado pra ser uma pessoa dura, ele vira e fala, cara, eu vou parar de te pagar e você vai embora, porque senão você nunca vai embora. Então aquele dia eu decidi, cara, eu vou, aí eu conto isso pra um amigo, e muito louco, no mesmo dia que eu conto isso, no mesmo dia que eu vou embora, aparece uma pessoa na minha vida e fala, cara, eu preciso filmar a Fashion Week, você dá conta? Eu meio que, tipo... Vamos. Eu falei, vamos. Tipo, só vamos fazer isso, pelo amor de Deus. E eu vou com uma câmera velha, com meu celular. E a chave, eu acho, que isso funcionou, foi porque eu saía dali e entregava real time. Assim, o desfile acabava, eu fazia algumas imagens do desfile bonitas, algumas imagens de backstage com o estilista. Eu saía, montava no computador e já entregava no mesmo dia 3, 4. E era tipo, eu fui o papai dos stories. O Instagram não tinha stories, você tipo só postava. Só que aí foi duríssima. Porque eu tava achando que tava tudo muito fácil. Mas na verdade eu entrei no mercado onde todo mundo queria, mas ninguém queria pagar. Eu já saí de um mercado de arquitetura que já o arquiteto já é uma profissão difícil pra você ganhar dinheiro. Remunerar. É um puzzle de coisas que você precisa fazer pra ganhar dinheiro. E assim, eu demorei muito tempo. Porque assim, eu não saía do cinema, eu não fiz publicidade, eu não conhecia a galera. Então, quem escuta acha, não demorou muito tempo nada. Você começa a fazer moda, pega as marcas mais relevantes brasileiras, você já filmou. Então, quanto tempo que você demorou? Mas moda também, tipo assim, eu tive muita sorte, porque assim, eu venho de uma família, eu tenho 2 avós, parte de pai, que foram estilistas. Mas eu não tive... Assim, meu avô, parte de pai, eu não conheci. Mas a minha avó, eu lembro que assim, eu saía do colégio em Roma, ela ia me buscar, e eu passava tardes inteiras, quando eu era bem criança, dentro desses ateliês de costura. Então a moda com a minha família, assim, não é uma dimensão tão distante. E eu tive essa sorte, porque eu acho que eu podia ter começado num mercado que não tinha nada a ver comigo, e aí ia dificultar esse começo. Não dificultou. Dificultou que, assim, você começa do zero, de novo.
Então, assim... Não, são turning points, tem o turning point do esporte, o turning point da arquitetura, o turning point da filmagem. São três já. Hoje em dia, tipo, esse turning point parece muito longe, mas não é tão longe, porque eu comecei a fazer isso menos de um ano, eu acho, ou um ano antes da pandemia. E a gente teve a pandemia, então, assim, relativamente pouco tempo. E como é que é por que você filma? Qual é a tua missão quando você filma? Eu acho que era a mesma missão que eu tinha quando eu era arquiteto. Eu quando era arquiteto, eu desenhava espaços. Tipo, a minha intenção era sempre desenhar espaços, mesmo que fosse um espaço muito fútil, que fizesse as pessoas pensarem. Porque eu acho que, assim, o grande problema da minha geração é que eu não nasci com o celular, mas eu cresci com o celular. Graças a Deus, eu não era um adolescente que tinha um 3G. O 3G pra gente chegou quando eu tinha já quase 18 anos, né? 16, 18 anos. E não era uma coisa acessível. Eu lembro que, tipo assim, acabava a recarga, o celular, tchau, não entrava mais na internet. E pronto, e volta pra estaca zero, o homem da pedra, que tem que se virar com a humanidade. Uhum. Eu acho que isso muito lindo, tipo, eu acho isso muito rico, eu não ter nascido e crescido com celular. Eu lembro que, tipo, crescendo em Roma, você é livre, né? Tipo, livre. Com 14 anos, seus pais te dão uma Vespa e tchau, você tá no mundo. Uhum. Então, qualquer coisa que eu queria fazer, eu tinha que debater com um ser humano. Hoje em dia, eu posso estar em casa, o celular me traz tudo aquilo que eu quero pra casa. Eu posso virar um total extraterrestre com o resto do mundo. Eu esqueci a pergunta e tá tudo certo. Por que você filma? Por que eu filmo? Então, eu tinha essa crítica durante a faculdade, que o celular tava, assim, eu acho que, né, a evolução humana de coisas acontecendo, 2000 para 2010 foi fortíssima, né? 2013 tava, tipo assim, consolidando o que aconteceu até o 2010. Se você pensar, do 2013 para hoje, mudou muito. Mas não mudou tanto o seu hábito. Você já tinha um iPhone no bolso. Você já tinha 3G. Uhum. Aprimorou, e agora a gente tem AI, que daqui pra frente é outro mundo. Mas até AI entrar, até o ChatGPT ser livre, nosso mundo era mais ou menos 2013 melhorado, mais moderno, né? Agora, da agora pra frente é outra era. Mas, e aí eu criticava, tipo, a gente não tá mais conversando, a gente não tá mais... E, cara, eu conversava, eu tava na rua, eu tinha esse papel social de verdade. Então eu queria criar espaços que fizessem isso com as pessoas, tipo... Como arquiteto e como filme também. E aí isso literalmente foi pro filme. Óbvio, hoje em dia, 80% daquilo que eu faço tem um viés comercial. Mas eu sempre tento... Mas a sua assinatura é muito... Tipo, você artística. Se perguntar e ir além daquilo que eu tô fazendo. O futuro eu não sei, mas assim, talvez da próxima vez que eu sentar aqui, a gente tá falando de eu na NASA, não sei. Tipo... Como é que é o seu processo criativo? Você tem uma assinatura, quem assiste seus filmes percebe que tem uma música clássica, tem um jeito voyeur de filmar, tem sempre um lugar artístico não comum. Como é que isso se desenvolveu? Você acha que é uma somatória de tudo isso que a gente está dizendo? Tá se desenvolvendo, porque eu acho que assim, tudo aquilo que você começa a fazer bem, porque você de alguma forma tem uma facilidade em fazer, você não aprende a planejar tão bem. Certo. Fellini fazia a mesma coisa. Fellini chegava no set e ele tinha na cabeça o que ele queria fazer, mas ele não botava muito bem no papel tudo. E era também a magia do cinema dele, né? Tipo, as cenas muitas vezes são cenas reais, são lindas, porque... né? Toughs. Tipo, falou 10 segundos antes, cara, agora vocês vão brigar sobre isso e vamos ver como vocês brigam. Não que eu me queira relacionar a ele em nenhum momento, mas assim, eu acho que tem essa beleza no meu trabalho. Uhum. É muito difícil explicar isso, porque obviamente eu trabalho com budgets de pessoas que estão investindo dinheiro e querem resultado. Mas eu acho que quem conseguiu já trabalhar comigo tem essa margem muito especial no meu trabalho, que é uma magia que se cria na hora entre eu e o momento do qual eu tô filmando. E eu acho que, tipo, isso ou existe ou não existe. É que nem quando eu competia no esqui. Eu podia não ganhar, mas se você sente que você vai ganhar, você vai fazer alguma coisa diferente. Tipo, é uma coisa que você cria, ou você amadurece dentro de você, não sei... Mas é uma certa segurança do que o negócio vai dar certo e dá.
eu tô aprendendo a planejar muito mais. E confesso que tá me deixando muito mais nervoso. Porque você depois começa a se acostumar que você tem que ter muita mais certeza. Eu acho que tem uma coisa bonita do trabalho artístico de não ter tantas certezas. Total. E o negócio... Eu tenho tem alguns filmes seus que eu gosto muito, que fala do verão na Grécia, o nosso filme Por da exemplo, do Audi. Verão da Grécia é lindo, porque foi feito num lugar que eu conheço muito bem. Eu sabia os lugares, mas eu não cheguei lá com o storyboard. Aí eu falei, cara, vai ter que ser isso, isso, isso. Fui eu, um amigo e as personagens, e eu chegava lá e falava, cara, pula. Nada me olha, não fala nada, agora você, tipo... E eu ia inventando na hora coisas que eu achava que podia funcionar no lugar, porque eu gostava do lugar e eu gostava dessas cenas que vinham na minha cabeça ali. E era total um exercício de... processo criativo, né? É uma narrativa criativa orgânica, que eu acho, que é uma característica sua, assim, a gente já filmou muito junto, acho que tem uma coisa que você percebe uma luz ou percebe um canto, alguma coisa, e você não se prende a um roteiro e consegue inserir. E eu toda vez que eu falo, eu lembro do Valtinho Moreira Salles contando que no Central do Brasil, uma das cenas mais importantes, que é a cena da procissão, ele chegou numa cidade para filmar e falaram, não vai dar para filmar porque tem uma procissão. E ele fala, que sorte, tem uma procissão, né? Então, assim, é a cena mais legal do cinema. Eu acho que tem essa sua cara de olhar e falar, tem um roteiro, mas tem a arte, tem o olhar, tem a escolha. Mas eu acho que também né? Uma característica que você deve saber até melhor. Quando uma pessoa acaba fazendo uma coisa porque tem um talento e não necessariamente tem uma base tão rígida de estudos, te permite fazer coisas muito. que... E também, metade das pessoas que têm sucessos muito grandes no mundo são mais doers do que... É verdade. Study books, guys, tipo... Porque o cara foi lá fazer alguma coisa que às vezes, tipo, no papel não fazia o menor sentido, mas a gente não é um computador. Tipo, tudo bem, a gente tá na era dos big data. Mas, cara, tipo, big data porque a gente tá com o celular. Eu tenho certeza que sem o celular a gente teria microdatas de micro lugares, porque a gente estaria muito mais livre de experimentar e de ser. E a gente tá tão influenciado com esse celular que chega lá travado. Limitado, né? Imagina, às vezes mesmo na arquitetura, era uma coisa que eu criticava quando eu estudava, que eu tinha que mostrar referência. Isso é muito engraçado, porque quando você propõe, nunca tem a referência. O mostrar a referência... Aprisiona. Sim, mas eu acho que numa época que era mais difícil mostrar a referência, você tinha menos tempo de ficar, entre aspas, copiando para reinventar, que se criava mais o novo. E hoje em dia, tanta referência, tanta imagem, tanta facilidade, tipo... Sim, fica difícil você criar um novo, porque você tá sempre se olhando em volta, tentando reinventar aquilo que já tá funcionando, e quando você acaba fazendo uma coisa que, tipo, vem total da sua natureza a fazer, que você muito realmente único, né? Criou... Eu lembro quando a gente ia fazer algumas filmagens, você falava, eu não quero nem saber, não quero nem conhecer a pessoa, porque eu quero descobrir ela na hora, né? Essa coisa da descoberta e aí o filme retratar essa descoberta. Qual que é o filme que você mais gosta? Que você fez até hoje? Que eu fiz ou que eu vi? Que fez. Cara, eu acho que, assim, o filme que mais me surpreendeu foi o seu da Audi, porque eu nunca tinha filmado carro, mesmo gostando muito de carro. O filme que mais, acho que me tocou foi da Grécia, por ser um lugar que eu conheço, e por ter sido um projeto, assim, muito difícil, assim, choveu o mês inteiro, uma desgraça. Tipo, a gente tinha que filmar 3 dias, a gente ficou lá travado do mês. E o filme mais desafiador. Meu português tá ótimo. Foi no Chile, no meio do deserto, que assim, nosso amigo Chris, temos um amigo em comum, sabe. Que sabe dar desafio para as pessoas. mas sim.
E qual que você tem vontade de filmar que você ainda não filmou? Eu quero muito migrar para um formato de mais longa-metragem. Mesmo que eu acho que eu tenho um mercado nas minhas mãos agora, que é esse mundo comerciais e propaganda, que eu acho que eu gosto muito. Porque eu acho que, assim, você saber resumir um conceito, mostrar ele pro mundo e deixar uma pessoa querendo adquirir ou fazer parte daquilo que você filmou... É incrível. É incrível. Uhum. Você tem nas mãos um poder, tipo, de moldar o mundo muito forte e é incrível ter isso e trabalhar com isso. Mas eu acho que também eu quero ir por um caminho de longa-metragem para contar histórias que eu vivi ao longo dessas tantas Poucas. mudanças. E também contar histórias de outras pessoas de uma forma mais poética e mais sensível. Eu acho que, assim, não tem preço quando você toca as pessoas. Eu acho que, assim, tem cineastas e tem diretores que gostam de fazer rir. Eu acho que eu gosto quando você se emociona. A risada é tanto quanto difícil, É verdade. mas não me pertence tanto, assim. Eu não sou uma pessoa, assim, que sabe chegar naquele lugar. Eu sei chegar nesse outro lugar, eu acho que, assim, eu tenho vontade de explorar esse outro mundo. E que você perguntou que filme que você... Tem um filme preferido que te toca, que te traga a profundidade que você assistiu? Ou alguns? Acho que são muitos. Um diretor preferido? Não. Assim, é muito difícil falar um específico. Você consome muito cinema, filme, referência? Eu tento não tanto. Eu tento olhar para as coisas que não são tão... Tipo assim, Você consome mundo, não consome filme. Exemplo, eu fui ontem ver um filme no cinema e fazia mais de um ano que eu não entrava no cinema. Uhum. E eu amei a experiência, porque eu não tenho tempo e eu tento não ir tanto para não ficar tão fechado, assim, naquilo que você vê para depois se moldar tanto. Mas ontem eu vi e falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero, tipo, o next step, eu quero sentar e ver meu filme. E agora que eu trabalho tanto com isso, eu começo até a ver coisas que eu não faria. Que quando eu era criança eu olhava o mesmo filme 7 vezes, 10 vezes. Acho que a minha mãe uma vez até se preocupou comigo, porque eu tinha um negócio na escola onde eu pegava as VHS pro fim de semana. E você alugava, você pegava emprestado. E, cara, teve um mês que eu peguei a mesma cassete todo fim de semana. E minha mãe falou, cara, não é possível. Ele tá revendo. E eu revia, mas eu revia pelo gosto de, tipo assim, saber o que ia acontecer, saber cada detalhinho, tipo, saber... Eu via coisas, eu ficava revendo pra ver detalhe. E eu acho que eu ainda faço isso, porque ontem eu sentei, eu vi um filme que eu gostei muito com meu avô e, cara, tipo... Eu vi várias coisas que, assim, eu falei, putz, teria feito diferente. E acho que quando você começa a ter essa visão é porque tá num momento que, né? You're Muito ready bom. to... Ready to go. Minha última pergunta que eu faço para todos é, quando você era criança, no caso Bambino, o que você imaginava? Que você imaginava que ia viver isso? Você tinha um grande sonho quando era pequeno? Eu tinha... Eu não imaginava isso de jeito nenhum, que eu ia filmar, de jeito nenhum. Eu tinha uma enorme cobrança daquilo que eu ia ser. Tipo, Uma expectativa de ser algo grande. Tipo, assim, eu não tava aqui pra fool around. Assim, mas, assim, também não pro extremo também, né? Mas, tipo assim, mas eu achava formas também de me boicotar no processo. Mas eu tinha uma cobrança. Eu acho que, tipo assim... Uma autocobrança, sua com você mesmo. Sim, porque eu também não tenho irmãos. Então, isso assim, eu também não tinha, tipo assim, nossa, você tirou uma nota inferior do seu irmão. Cara, eu não sei com quem que eu me cobrava. Sabe, tipo assim, revendo hoje, se eu fosse o último da série,
dava na mesma. Eu lembro que, tipo assim, eu não era bom no colégio, tá? Tipo, não era um aluno excepcional. Mas eu lembro que, tipo assim, às vezes alguém falava, nossa, porque você tirou uma nota... E eu me cobrava, eu sozinho, eu falei, puta, tirei uma nota ruim, né? Que... Hoje em dia eu volto, tipo, eu olho, se eu olhasse pra eu mesmo com 10 anos, eu ia falar, cara, eu ia chegar pra casa e me comparar a quem? Uhum. Então... Já tinha uma expectativa consigo mesmo, acho. De sentir que tem algo para fazer, né? Eu falo, assim, tá fazendo essa conversa e entrevistando, tem pessoas que têm esse sentimento mais claro, né? Tem gente que a vida dá um tombo e a pessoa acorda e fala, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. E tem gente que tem um sentimento interno, uma ebulição interna, que eu acho que você ainda... tá nessa, você é muito novo ainda e tem uma história, eu brinco, é Benjamin Button, porque assim, nem falamos outras coisas que você já fez na vida, né? Já morou em um monte de lugar, já fez até cadeira, design, mas enfim, mas eu acho que assim, tem essa sensação de tem algo em construção e tem por isso no mundo. E eu tenho uma certa ansiedade do tempo. Tipo, eu não sei, quando eu parei de ser atleta, eu entendi que, cara, eu tinha praticamente fechado 20 anos já da minha vida. Eu falei, cara, 20 mais 20 mais 20, eu tô quase velho mais 20, eu tô realmente velho. Eu falei, cara, se eu já cheguei aqui tão rápido, tipo, no time, tipo assim, não, assim, bora. Tipo. Bom, queria te agradecer muito. Obrigado. Por você contar a sua história. Você é um cara fechado, não gosto de contar, mas eu sempre, toda vez que alguém vê um filme seu, eu falo, vocês precisam conhecer a história desse cara. Então, obrigada por você contar essa história. Obrigado a você.